Fala galera, aqui é o Beto Esperandil e esse é o Conversa para Boleiros. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro que acabou nesse final de semana. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Bom, então vamos lá. O primeiro turno do campeonato acabou nesse final de semana com alguns resultados até surpreendentes, como a vitória do Palmeiras, por 3-0 em cima do Atlético Mineiro, e a goleada do São Paulo em cima do Flamengo no Rio. Esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro não terminou totalmente devido a alguns jogos que foram atrasados, que foram adiados em virtude da Covid-19, em virtude da paralisação que teve nos campeonatos estaduais e acabaram atrasando um pouco dos jogos. Mesmo assim, a gente viu um campeonato que está bem equilibrado, até nivelado um pouco por baixo devido aos níveis de apresentação, que a gente realmente não viu tantos jogos bons nesse primeiro turno. Bom, começando na parte de cima da tabela, a gente pode ver um Inter que vem numa forma bem qualificada, um time que conseguiu manter um nível de exibição nesse primeiro turno. O Cudê conseguiu encaixar o time, tem um dos destaques do campeonato, que é o Thiago Galhardo, que está numa fase excepcional, fazendo gol praticamente todo o jogo, é o artilheiro do campeonato hoje. Com certeza o Inter vai brigar aí até o final do campeonato. Bom, em seguida veio o Flamengo na segunda colocação, o Flamengo que está reencontrando seu futebol, não aquele praticado pelo Jorge Jesus, mas um com mais estilo do Dome, um futebol que tem um pouco mais de posse de bola, um pouco mais de saída de jogo. Mas mesmo assim continua agredindo bastante o adversário. O começo dele foi um pouco conturbado, não foi fácil se adaptar, mas o time tá encaixando, ele achou as peças e está evoluindo bastante nesse campeonato. O time teve a questão da Covid-19 que teoricamente atrapalharia um pouco o Flamengo, mas ele acabou colocando aquela molecada para jogar e ela deu resultado, tá dando retorno, tá jogando bem. Alguns jogadores já estão até jogando no time principal sem a necessidade deles estarem jogando, mas pela qualidade mesmo. Pode ver como o Neneca, tem o Natan zagueiro também que é muito bom jogador. Então, assim, e tá mostrando que o futebol hoje não adianta você querer viver só de contratação. Você pode viver, pode trazer os jogadores da base e botar essa molecada para jogar aí que eles estão dando conta do recado. Acredito que o Flamengo fica com o título. Eu acho que é difícil tirar do Flamengo esse título do Campeonato Brasileiro, mas a vida do Flamengo não vai ser tão fácil, vamos dizer assim, como foi no ano passado com o Jorge Jesus. Eu acho que tem muito time aí que pode tirar do Flamengo se o Flamengo não mantiver esse nível de exibição. Mas eu ainda acredito que o Flamengo é campeão esse ano. Outro time que eu acho que ainda pode surpreender bastante nesse campeonato, até me surpreendendo também, é o São Paulo. São Paulo que não vinha jogando bem, até tinha os resultados, tanto que tem 3 jogos a menos. Se ele dos 3 jogos a menos vencer 2, ele assume a liderança e é o campeão virtual, vamos dizer assim, desse primeiro turno. Então o São Paulo está jogando numa forma para ter o resultado. O Diniz ele abandonou um pouco a filosofia de jogo dele, tá tentando jogar mais pelo resultado e não só pela sua filosofia de jogo. A gente vê traços de toque de bola, de saída de jogo, o Thiago Volpe participando bastante da saída de jogo, Então acredito que o São Paulo ainda pode continuar surpreendendo. Ainda mais que ele está mudando um pouco o jeito dele jogar, ele está jogando mais pelo resultado. E não somente no estilo de jogo dele tentando impor aquilo. Está conseguindo balancear bastante. O Atlético Mineiro do Sampaoli é um time que é ou 8 ou 80, Ou ele ganha muito bem jogando para cima, ou ele perde muito feio tomando 3-0, como perdeu do Bahia, como perdeu do Palmeiras, agora nessa última rodada. Então, assim, o Atlético Mineiro eu acredito que ele ainda briga pelo título, pode correr por fora nessa briga, sim, com certeza, mas ainda com um pouco de dificuldade. Eu não acredito que o São Paulo achou uma forma certa de jogar. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes, se ele for jogar contra um time do Flamengo de novo, agora que o Flamengo está encaixado, acho difícil ele ganhar do Flamengo tão bem. Pode ser um jogo, vai ser um jogo muito bom, na próxima rodada, mas eu acho difícil que ele ganhe tão bem. É mais perigoso ele perder o jogo de 3-0 de novo do que ele ganhar de 3-0 do Flamengo. Mas o Atlético Mineiro corre por fora assim. Eu acredito que ainda briga por uma boa parte do campeonato aí lá em cima, pelo título. Tem o Fluminense e o Santos, que estão surpreendendo bastante esse ano. O Fluminense não jogando tão bem, jogando
O Odair está jogando uma forma pelo resultado, né? Tá querendo resultado, tá procurando ganhar os jogos, mesmo que seja de 1-0. Né? São difíceis os jogos que o Fluminense joga bem e vence, a não ser contra adversários mais fracos, assim como foi contra o Curitiba, por exemplo, que ele ganhou de 4-1. Né? Então, assim, o Fluminense, eu acredito que ele se mantém lá em cima, mas eu não acredito numa briga assim mais efusiva pelo título. Então, ele vai se manter, pode pegar um G6, pode conseguir uma vaga na Libertadores, até porque eu acho que a disputa pela Libertadores não vai ser tão grande assim. Eu acredito que a briga pela Libertadores chega no máximo até no Grêmio ou no Fortaleza, né? No máximo por ali. Acredito que não passa disso a briga pela Libertadores. E o Santos, que o Cuca assumiu o Santos, né? Assumiu essa bronca aí. E o time não pode contratar, então ele está tendo que usar e abusar da base do Santos e vem dando certo. Ele achou um esquema que o Santos consegue jogar. Tem o outro grande destaque do campeonato, que é o Marinho, que ele junto com o Thiago Galhardo foram para mim os dois melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, né? Foram os melhores jogadores. Questão de elenco, tem Everton Ribeiro, que é muito bom, tem a Arrascaeta, tem o Pedro, que vem fazendo um campeonato excelente. Mas o Marinho, nesse time do Santos, ele está sendo um diferencial. Ele, por ser o destaque de um time que está tendo que usar muitos jogadores da base, não pode contratar. O João Paulo, o goleiro do Santos, também está numa fase excepcional, agarrando tudo. Então acredito que o Santos também consegue uma vaga na Libertadores, mas acho difícil o Santos ter fôlego para manter o ritmo, né? E chegar no final do Campeonato Brasileiro brigando, até porque o Santos está participando da Copa do Brasil e da Libertadores também. Né? Fechando a primeira metade da tabela, a gente tem o Sport e o Fortaleza. O Sport, desde que o Jair Ventura sumiu, né, o Sport vem numa evolução muito grande. O Jair Ventura está conseguindo tirar desse time do Sport muito além do que a gente se esperava também. Vem jogando bem, vem vencendo jogos importantes. Não acredito que ele consiga uma vaga na Libertadores, mas também não vai correr risco. Né? Pode até brigar ali até mais uma parte do campeonato pela Libertadores, mas ele ainda, Sul-Americana, eu tenho quase certeza que o Sport consegue classificar. O Fortaleza também. O Fortaleza do Rogério tá num time muito encaixado desde o ano passado. Eu não considero o Fortaleza uma surpresa nesse campeonato. Porque no ano passado o Fortaleza fez uma campanha muito boa com o Rogério, mesmo tendo aquele intervalo onde o Rogério saiu, foi assumir o Cruzeiro e depois voltou para o Fortaleza. Acredito que se o Rogério tivesse ficado no Fortaleza, o Fortaleza tinha conseguido uma vaga na Libertadores, até porque o ano passado foi G8, né? Então acredito que o Fortaleza teria conseguido uma vaga. Esse ano a gente não sabe se algum dos primeiros vão ser campeão da Copa do Brasil e acabar virando um G7, e tem a Libertadores que pode virar um G8 também. E Sul-Americana, mas Sul-Americana acho que pode ser que o São Paulo leve, o Vasco. Né? O Vasco está mais para baixo, então acho difícil liberar uma vaga se o Vasco for campeão da Sul-Americana. Mas pode virar G8 ou até G9, né? Então, assim, pro Fortaleza ou o Sport conseguir uma vaga na Libertadores, eu acredito que seja dessa forma. Aumentando esse G6 aí para um G8, um G7, um G8 ou virtualmente até um G9. Né? Classificando o brasileiro, 9 brasileiros para Libertadores. Mas o Fortaleza, para mim, ele tem mais chance que o Sport, pelo futebol que ele vem jogando, pela consistência, pela evolução que o time vem mostrando, pela forma que o Rogério consegue gerir esse elenco do Fortaleza. Ele mesmo mudando as peças consegue, dependendo do adversário, ele mexe nas peças. Às vezes põe uns jogadores mais jovens, outras vezes põe jogadores mais experientes. Né? Então essa mescla que o Rogério conseguiu fazer no time do Fortaleza, para mim faz o Fortaleza mais forte que o Sport. Mas para pegar a Libertadores, eu acho que ele ainda pega só se virar um G7, G8 ou até G9. Bom, a segunda metade da tabela também está muito equilibrada. Para você ter uma ideia, o Corinthians hoje tem uma diferença para o Atlético Paranaense, que é o penúltimo colocado, de apenas 8 pontos. Então está muito embolado ainda. Né? Então o Corinthians, que é o primeiro dessa segunda metade, que é o 10º colocado, ele ainda está devendo, né? Não está jogando o que se esperava desde o começo do ano com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes saiu, o Coelho também não conseguiu fazer o time jogar. Piorou, na minha opinião. O Thiago Nunes pelo menos tinha uma ideia de jogo, tinha uma filosofia, mas acabou não dando certo. O Coelho perdeu-se um pouco dessa filosofia, não conseguiu evoluir o time, para mim piorou, como eu falei.
E veio agora o Wagner Mancini, né, que está tentando das formas, da forma dele de montar um esquema tático, porque ele vinha fazendo um campeonato muito bom com o Atlético Goianiense. Mas o Corinthians tá jogando mais na base do coração, da raça, da vontade, mais daquele estilo Corinthians mesmo. E jogar desse jeito, o Corinthians vai continuar ali nesse meio de tabela. Acredito que o Corinthians não cai, acho difícil o Corinthians ser rebaixado, porque o nível do campeonato tá bem abaixo. Né? A briga pro rebaixamento ainda vai ficar mais para baixo, vai ficar ali do 15º para baixo, 14º, 15º para baixo. O Corinthians eu acredito que não corre riscos de rebaixamento. Mas também não acredito que pegue uma Libertadores. Só da mesma forma que o Fortaleza, se acabar virando G7, G8, G9. Que aí depende dos vencedores de Copas, né? Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Mas o Corinthians eu acredito que fica nessa faixa de campeonato. Nessa faixa de campeonato mesmo. Entre 10º lugar, 12º, né, pegando uma Sul-Americana, né, que é mais até vantajoso, acho, para o Corinthians ano que vem jogar uma Sul-Americana do que uma Libertadores, pelo que o Corinthians vem jogando esse ano. Então, ano que vem, para a chance dele ganhar uma Sul-Americana é maior do que ele ganhar uma Libertadores, se continuar demonstrando o que está demonstrando nesse ano. O Ceará, que é o 11º colocado, ele vem fazendo um campeonato regular, um campeonato dentro daquilo do que acho que a diretoria do Ceará esperava, né? Eu acho que até um pouco acima do que eu esperava. O Ceará vem jogando com um time ofensivo, joga de igual para igual com os adversários. Empatou com o Botafogo esse final de semana. Eu achei que o Ceará, inclusive, fosse ganhar do Botafogo, pela situação que está o Botafogo, né, e não o Ceará. O Ceará fez, na outra rodada fez um jogo muito bom contra o Curitiba. Então vem jogando bem. O Ceará vem evoluindo. Eu acredito que ele vai ficar nessa faixa de tabela mesmo, ali entre o nono, 12º, nessa faixa de tabela. Acredito que o Ceará não sobe muito, mas também acredito que o Ceará não corre muito risco de cair. Lógico que pela pontuação, eles ainda estão muito próximos da zona de rebaixamento. Até o Fortaleza, que está em décimo, ele também está em nono, perdão, ele também também está a poucos pontos da zona de rebaixamento. Mas acho que dali do Ceará para cima, até o Atlético Goianiense eu não sei. O Atlético Goianiense também vinha fazendo um trabalho muito bom com o Mancini, né, mas o Mancini saiu e foi pro Corinthians. Então acho que o Atlético Goianiense perdeu muito com essa saída. Acho que o Atlético pode se manter na Série A, não sei se vai brigar para não cair. A briga dele vai ser ali na parte de baixo mesmo, né? O Atlético Goianiense ele tá com pouca efetividade, né? Ele não tá conseguindo concluir os jogos. Vem jogando bem, joga de uma forma ofensiva, mas o equilíbrio entre ataque na hora de concluir pro gol, de fazer o gol, de matar um jogo, não tá acontecendo, né? E isso vai fazer falta. Vai fazer falta se ele não começar a ganhar esses jogos. O jogo contra o Curitiba nesse final de semana aconteceu isso. O Curitiba fez 1-0 e chutou uma bola na trave. Depois mais nada. E o Atlético Goianiense ficou em cima o jogo inteiro. O Wilson fez algumas defesas boas, o goleiro do Curitiba, mas o Atlético Goianiense merecia ter ganho o jogo, merecia mais do que aquilo. Mas faltou concluir, né? Faltou essa efetividade na hora de fazer o gol. O Botafogo é um caso muito sério desse Campeonato Brasileiro. O Botafogo é um time grande, né, do campeonato, do futebol brasileiro. Vem passando uma crise que não passa. Quando você acha que vai melhorar, cai de novo, né? Joga mal, empata jogos em casa, perde jogos inaceitáveis. Às vezes até jogar bem, mas não consegue, não consegue vencer. Né? O Botafogo está numa situação muito séria, muito delicada, não só de futebol como de política, de diretoria. Tem a questão de virar SA que ainda está enrolada, não se sabe o que vai acontecer, né? Tá numa crise muito difícil de sair, né? O próprio diretoria do clube afirmou que o clube é um clube falido, então a gente realmente não sabe como é que vai acabar o Botafogo. E devido a isso, eu acredito que o Botafogo é um sério candidato a cair. Mesmo com a briga intensa, que a gente tem outros clubes também que estão brigando, o Botafogo tem que tomar muito cuidado. Do 15º, que é o Bahia, passando por Vasco, Curitiba e Red Bull Bragantino, que é o 18º, todos têm 19 pontos. E todos vão brigar para não cair.
né? O Bahia pegou o Mano Menezes, até ganhou bem do Atlético Mineiro, mas perdeu para o Santos, né? Foi um jogo até muito bom contra o Santos, foi um dos jogos bons que vem acontecendo ultimamente no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acredito que o Bahia vai brigar para não cair até o final, o Curitiba também vai, o Vasco também vai e o Red Bull também vai. E eu acredito que o Red Bull cai esse ano. É um dos que vai cair é o Red Bull. Desses, o Vasco para mim é o que mais tem chance de escapar. Não por ser grande, não pelo futebol que tá jogando, mas contratou um técnico de fora, um técnico muito bom. A gente já viu diferença no Vasco jogando, apesar de ter empatado com o Goiás, né, no final de semana. Mas o Vasco é um time que eu acho que tem muito mais para apresentar, né? É um dos clubes que tem chance de escapar, sim. Tem muita coisa que pode apresentar ainda, né? O Curitiba tem um elenco que é um elenco que consegue ficar na Série A, mas ainda falta confiança, né? O time fez 3 jogos muito bons, apesar de ter ganho só um e perdido todos os dois. Contra o Palmeiras, né? Pegou um Palmeiras que estava desfalecido, né? Foi inclusive a demissão do Luxemburgo. O Curitiba, acho que juntou o dia ruim do Palmeiras com o dia sensacional do Curitiba, que ele acabou ganhando de 2-0. Depois jogou bem contra o Santos em casa, mas perdeu. E jogou até um jogo muito bom contra o Ceará, mas acabou perdendo. Isso por falta de eficiência, falta de confiança. O Curitiba veio jogando bem nos últimos jogos, mas faltava fazer o gol, a bola não entrava, né? Contra o Atlético Goianiense venceu o jogo por uma bola, né? Ganhou uma. Os dois chutes no primeiro tempo do Curitiba, os dois foram do Matheus Galdesani, se eu não me engano. Foi o que fez o gol e depois chutou uma bola na trave. Eu assisti o jogo. Então acho que o Curitiba tem condições de sair, mas precisa melhorar muito, né? Precisa agora estar com um técnico novo, um técnico jovem, né? O Rodrigo Santana. Então vamos ver o que vai virar do Curitiba, se ele realmente vai conseguir escapar. Vamos ver os próximos 2, 3 jogos. O próximo jogo é do Curitiba contra o Inter, em Porto Alegre, então é um jogo muito difícil. Acredito que o Inter vence, acho muito difícil o Curitiba ganhar esse jogo do Inter. Só se for uma zebra muito grande, mas o Curitiba tem condições de escapar, né? É difícil, é uma situação complicada. Tem adversários que estão muito mal, como o próprio Botafogo. O Bahia não está muito bem, né? O Vasco está brigando ali, mas acho que o Vasco escapa. O Red Bull Bragantino, eu acho que ele cai, né? Eu acho difícil o Red Bull não cair. Então acho que o Curitiba tem condição de escapar. Bom, o Red Bull Bragantino, ele consegue jogar alguns jogos incríveis, né? Jogou muito bem contra o Grêmio esse final de semana. O primeiro tempo foi um jogo chato, né? Foi um jogo apático, até começou agitado, mas foi um jogo muito apático, no primeiro tempo principalmente. No segundo tempo o jogo melhorou bastante, né? O Grêmio acabou ganhando por 2-1, mas a gente vê no Bragantino que ele alguns jogos consegue jogar de igual para igual com times grandes, mas quando pega times menores ele tem muito trabalho e não consegue vencer, joga mal, perde. Então, assim, eu acho que o Red Bull é um candidato sério a cair, né? Assim como o Curitiba, o Vasco, o Bahia, ele tem um elenco até legal, um elenco que pode surpreender, mas eu acho difícil o Red Bull conseguir subir, conseguir ficar na Série A esse ano. Provavelmente ele cai. Outro clube que a gente não consegue entender, que está em penúltimo colocado, é o Atlético Paranaense. É um clube que disputa Libertadores, né? É um clube que já está que classificou na Libertadores, agora vai jogar contra o River. É um jogo bem complicado para o Atlético Paranaense. Acredito que o River passa. Não acredito que o River tenha tanta dificuldade em passar pelo Atlético. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético não consegue vencer, não consegue encaixar. Né? Joga bem até alguns jogos. Né? É um time que toma muitos gols. Né? Que tem uma defesa que é bem vazada, um ataque que praticamente não marca, é o pior ataque do campeonato é o do Atlético Paranaense. Então acho que o Atlético tem condições de escapar, mas ele tem que começar a reagir logo, porque uma hora o campeonato vai afunilando e vai diminuindo, essa briga vai diminuindo cada vez mais, né? Como eu falei, a distância do Atlético, que é o 19º, pro Corinthians, que é o 10º, é o 11º, é de 8 pontos, é uma diferença pequena, uma diferença que dá para tirar tranquilamente. Mas tem que começar a ganhar esses jogos por agora. Começar a ganhar já esses jogos, começar a recuperação, né? E o Atlético
tá jogando Copa do Brasil, joga contra o Flamengo, né? Perdeu o primeiro jogo, mas joga contra o Flamengo agora de novo, no Rio de Janeiro. Acredito que o Flamengo deva passar jogando em casa. Né? Acho difícil o Atlético Paranaense ter um poder de reação, até porque aquele time do ano passado que foi campeão da Copa do Brasil foi praticamente desmontado. Né? São pouquíssimas peças que continuam no time. Então tem condição de escapar, mas tem que começar a jogar bola, tem que começar a fazer gol, tem que começar a melhorar essa estatística aí, porque é o pior ataque do campeonato, e com isso, sendo o pior ataque do campeonato, você não consegue escapar do rebaixamento. Você pode até não ter uma defesa tão consistente, mas com o pior ataque não adianta você só empatar jogo. Você, vamos dizer, você tem que ganhar. Você tem que ter uma defesa eficiente e ter um ataque que também é eficiente, que também faz gol. Senão não consegue. Bom, o último colocado é o Goiás. O Goiás tem 12 pontos, se eu não me engano, então acredito que o Goiás é virtualmente rebaixado. Acredito que o Goiás não fica na Série A esse ano. Muito difícil do Goiás conseguir recuperar. Muita gente está apostando que o Goiás tem 2 jogos a menos, então dá para recuperar, dá para entrar, voltar para a briga, para ficar. Mas se você olhar os 2 jogos a menos do Goiás, um é contra o São Paulo, que está brigando por título, na minha opinião. Acredito que o São Paulo deva ser o campeão do primeiro turno, né, devido aos jogos que tem. E o outro é contra o Grêmio. O Grêmio vem numa crescente. O Grêmio chegou a ficar na zona de rebaixamento e hoje está lá em oitavo, a poucos pontos da Libertadores. Né? Então acredito que o Goiás dificilmente consiga vencer esses 2 jogos a menos, dificilmente consiga recuperar. Né? Para o Goiás, eu acredito que só um milagre para salvar o time do Goiás hoje. Bom, galera, é isso. Né? É uma breve análise que eu fiz do primeiro turno, de como foi esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Né? Vamos acompanhar o segundo turno. Acho que tem muita bola para rolar. O campeonato está bem equilibrado, tem muita coisa para acontecer. Acredito que pode haver surpresas, né? Algumas surpresas boas, surpresas ruins. Mas vamos acompanhando aí. Tem tudo para ser um ótimo campeonato. O nível de jogo está melhorando. Né? Estamos tendo bons jogos de novo. Algumas rodadas que a gente não tinha bons jogos. E voltamos a ter nessas últimas rodadas. Teve o Flamengo e Inter, que foi um jogo muito bom. Né? Teve o Santos e Bahia, que foi um jogo bom nesse final de semana. Então eu acredito que a gente pode ter boas perspectivas dessas próximas rodadas, nesse segundo turno. Certinho? Beleza? Obrigado. Como eu falei no começo do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação. Comenta o que você achou da análise, o que você acha que pode melhorar, quem você acha que pode ser uma surpresa do campeonato e assim por diante. Tá bom? Compartilha esse vídeo também, grupo de WhatsApp, Instagram, Facebook. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima.